E conhecendo o fim de todas as coisas, a ciência tem corrido contra o tempo, procurando entender a natureza de tudo que existe, a fim de encontrar maneiras de dobrar o espaço-tempo, de conseguir se transportar para outros universos, inclusive para salvar a própria descendência da humanidade futura. Afinal de contas, esse universo que teve um princípio, ele terá um fim. Os homens da ciência, a maioria deles, eles não consideram um princípio divino que interage com o universo. Então eles precisam encontrar uma maneira de escapar daqui quando tudo for pelo ralo. E a maneira de escapar daqui é estudando, entendendo a natureza do universo, procurando ter conhecimento bastante para criar grandes concentrações de energia que burlem, que sejam mais poderosos, inclusive do que os fundamentos das leis do universo. Estuda-se hoje em dia a ideia de universos paralelos, multiverso e etc. Mas tudo isso, todo esse grande universo, todas essas histórias de bilhões de anos, elas tiveram um princípio. Deus foi o princípio de todas as coisas. Deus, ele cria do nada. O versículo 1 de Gênesis, ele na tradução original está escrito bara, a palavra bara ou bará, como você preferir. A palavra bará, ela significa criar. Ela significa criar a partir do nada. Mas Deus, ele não traz a existência daquilo que nunca existiu. Deus, ele cria o universo a partir de si mesmo. Como eu já falei para vocês em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, flui um rio do trono de Deus. Esse rio da água da vida que flui a partir de Deus é a origem de todas as coisas. O Espírito Santo está fazendo exatamente isso no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Ele está fluindo de si mesmo, ele está trazendo a partir de si coisas que não existiam. Se o nada trouxesse à existência alguma coisa, se Deus cria a partir do nada, o nada é a fonte de tudo. No entanto, o nada não existe. Existe sim um Deus absoluto e onipotente, que trouxe todas as coisas à existência pelo seu próprio poder. Deus, ele é a emanação de todas as coisas. E esse universo primordial, ele tem uma origem. Nós estamos estudando a gênese de todas as coisas. Pensa comigo, o Big Bang, ele não foi um evento acidental. Não existe acaso. Deus, ele calculou tudo. Deus, ele fez cálculos certeiros para que tudo fosse como foi. Deus, ele calculou que as partículas iriam reagir de certa forma, porque o Big Bang precisava acontecer. Na medida que o Big Bang acontece, o universo ele passa a se expandir. A poeira cósmica resultante da explosão, mais a concentração de energia resultante da expansão, vai dar origem às galáxias, às estrelas, vai dar origem a tudo que existe. O hidrogênio, que é 75% do universo, que é 2/3 da nossa molécula de água, o hidrogênio é uma das primeiras partículas que compõem uma estrela. Mas uma estrela, quando ela está se formando, ela produz altos níveis de carbono. Carbono é a base da nossa matéria. Nós temos carbono em nós inteiros. A terra, o pó da terra onde nós andamos, carbono. A matéria do planeta, se você procurar os minérios do planeta, carbono, tudo é composto por carbono, está tudo ligado entre si. O universo, ele conta uma mesma história. Claro que a partir do ponto de vista do observador, nós não temos acesso a
todas as informações. É por isso que as pessoas divergem tanto em suas opiniões. Mas muitas vezes, opiniões diferentes, elas não são contraditórias. Elas parecem contraditórias, mas estão contando uma mesma história. Como nós veremos a seguir sobre criacionismo e evolucionismo. Parece que contam histórias diferentes, mas elas estão ligadas. Estão conectadas. Se você enxerga de longe o suficiente, você vê os eventos acontecendo simultaneamente, que uma coisa não está desligada da outra. Isso é maravilhoso de se conhecer. Nosso Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso. Portanto, Deus, ele calcula tudo o que vai acontecer. E tudo estava e sempre esteve no controle da sua poderosa onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas. No primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, como nós já estudamos. E vamos partir agora para o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. E está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Existem 3 palavras que serão as palavras-chave para identificar as pessoas de Deus na criação. O primeiro versículo nós temos a primeira palavra-chave, que é bara ou bará. Bará significa criar. Isto é uma demonstração de onipotência, porque o ato de criar, ele é reservado somente a Deus. Nós não criamos nada. Tudo o que a gente desenvolve é resultado, é produto de referências. As nossas ideias, os nossos neurônios, eles funcionam da seguinte maneira: as sinapses, elas trocam informações uma com as outras. Os neurônios produzem pensamentos, mas esses pensamentos não são originais, nunca foram, nunca serão. O avião, a ideia de um veículo que voa, ele não foi um projeto original. O homem, ele estudou a aerodinâmica das aves para entender como faria para que um veículo pudesse voar pelos céus. Tudo o que a gente sonha, tudo o que a gente imagina é produto de referências anteriores. São ideias antigas que se conectam para produzir, desenvolver uma nova ideia. Então, criar é uma atribuição que é digna somente do Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. E no primeiro versículo de Gênesis, ele cria o universo pelo seu próprio poder. No versículo 2 de Gênesis, a palavra é Mereshafet. Mereshafet, como nós já estudamos, é pairar. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mereshafet, como você preferir pronunciar, é a palavra-chave do versículo 2, que também vai ser reservada ao Espírito Santo produzindo as partículas deste nosso universo, trazendo à existência estruturas subatômicas para formar as coisas criadas, para preencher esse conceito de existência que havia estreado. No entanto, nós vamos culminar no versículo 3, a razão desses vídeos. Gênesis 1, 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Em João, ele apresenta Jesus como uma pessoa divina que esteve presente desde os primórdios dos tempos. Jesus, ele é
o Verbo, ele é apresentado como o Verbo de Deus. A palavra original é logos, em grego é logos. Logos é o verbo ou palavra. Se você transportasse essas palavras para o original, seria: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Numa tradução atual, moderna e livre, é: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, ele é o Verbo de Deus, mas mesmo assim é complicado entender esse tipo de coisa. Eu não consigo entender como que Jesus pode ser o Verbo, eu não entendo isso. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós temos agora uma manifestação completamente distinta de todas as outras. Vamos recapitular de novo, só mais uma vez. No primeiro versículo, Deus cria, bara. No segundo versículo, o Espírito Santo é introduzido ao conceito de criação. Essa relação de Deus com a criação é uma manifestação. E Deus, ele se apresenta como uma pessoa, com aparência, com forma, com parecer. No versículo 3, a manifestação ela é diferente. E disse Deus. Aparentemente, antes disso, Deus não havia dito nada. Não havia sido pronunciado logos nenhum da parte de Deus. Deus, ele não havia dito coisa alguma. É estranho, na verdade faz sentido se você pensar que Deus, ele não tinha parecer. E um ser que não tem parecer, que não tem forma, não tem boca, não tem lábios, cordas vocais para vibrar e produzir aí frequências sonoras, Deus, ele não havia dito nada. Mas no versículo 3 ele diz: haja luz, e houve luz. Quando a Bíblia diz e disse Deus, é uma manifestação divina. A terceira pessoa da Trindade se apresentando à criação. E disse Deus, a manifestação do Verbo. João, ele revela para nós no capítulo 1 do seu livro: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui nós temos dois estados de existência diferentes. Estava com Deus e era Deus. Duas diferentes maneiras de se apresentar. Estava com Deus é fora e era Deus é dentro. Quando diz ele estava com Deus, na companhia de Deus, é do lado de fora. Quando o Verbo se apresenta de maneira distinta, três pessoas distintas em um único Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus, fora de Deus, mas sendo Deus. Para simplificar para vocês, para colocar a cereja no bolo dessa revelação, Deus Pai, ele está acima do conceito de existência. O Deus Espírito Santo, no versículo 2, ele é introduzido ao conceito de existência. O Verbo, ele é a manifestação do conceito de existência. Na medida em que Deus está sobre e o Espírito está dentro, o Verbo é o conceito de existência. Isso é revelado no próximo versículo. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo, é porque Deus, ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus, ele está proporcionando à sua vida uma bênção,
de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.